Deus, glória a Deus. Obrigado, Juninho. Pode se assentar, amados. Missionário Oscar, pode chegar aqui. Conheci ele hoje também, viu? Mas de boas referências, de nosso amigo pastor Wellington. Eu falei para ele, pastor Wellington foi minha ovelha, meu pastor auxiliar, e hoje ele tirou um ano sabático, eu nunca tirei. Então ele está melhor que eu ali. Né? Em 10 anos de pastoreio já tirou o sabático dele. Eu já passei de 20, ainda não. Mas a igreja deu um ano para ele fazer missões, passear, descansar, né? Depois dos 10 anos que ele teve lá de ministério, e deu um ano para ele dar uma descansada, né? Enquanto não é um ano, vai um ano, passeia, tchau. Não, é um ano com sustento, ajudando, enquanto o outro pastor, o auxiliar, ficou no lugar. E nesse tempo ele fez missões, né? Ele foi para o Senegal, foi para a Itália, foi para o Amazonas e foi para o Paraguai. Começou no Paraguai, né? Então, nesse tempo, e ele conheceu o missionário Oscar, né? Falou para a gente e se eu podia trazê-lo. Então ele está aqui hoje, tá? Ele vai trazer uma palavra, está também nesse tempo chegando mais próximo da Igreja Nazareno, tá? Para que mais uma igreja seja parceira dele lá no ministério, no Paraguai. Ele está há 10 anos já no Paraguai, servindo ao Senhor, né? Foi pastor de jovens da igreja dele, e logo quando ele sentiu o chamado, logo no começo, ele ouviu o chamado de Deus, logo quando ele se converteu, e depois de 15 anos servindo na igreja local, ele foi para missões, tá? Então ele vai falar um pouquinho, vai apresentar, trazer um trecho da palavra de Deus, mas falar do testemunho, falar do trabalho, e que você possa estar atento. Eu pedi até para os juniores ficarem aqui para ouvir também, né? Como a gente é uma igreja missionária e eles já estão crescendo, para que eles saibam também sempre o que é missões e o serviço missionário aqui também. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa e podermos receber os homens de Deus que servem ao Senhor ao redor do mundo. É uma alegria para nós, como igreja missionária, sempre receber os missionários. Que o Senhor possa abençoar a vida dele e possa nos abençoar, ele sendo palavra de Deus hoje aqui e boca do Senhor neste lugar, Pai. Abençoe a vida do missionário Oscar, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar aqui nessa manhã? Glória a Deus. Nhandejara Tanderovassá. Alguém aqui fala Guarani? O que foi que esse missionário falou, né? Nhandejara Tanderovassá. Também para quem está na internet. Uma palavra no doce idioma guarani que significa que Deus te abençoe. Amém? Quero dizer da minha alegria. Amanhã retorno ao Paraguai, depois de 2 meses em São Paulo. Amanhã estou retornando e nos últimos 15 dias a saudade bateu fortemente e vou voltar para a cidade de Coronel Oviedo. Posso contar com as orações de vocês? Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 16. Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 16. Um versículo muito conhecido. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois
do grego. Podemos ler juntos? Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? A boa notícia que o mundo precisa ouvir. O evangelho. E eu quero falar um pouco sobre o evangelho nessa manhã. Paulo, quando escreveu essa epístola aos Romanos, ele estava na cidade de Corinto, por ocasião da sua terceira viagem missionária. Paulo era um perseguidor, verdade, irmãos? Mas que foi alcançado no caminho de Damasco, e ele se tornou um missionário. Então ele estava ali na sua terceira viagem, e ele escreve os Romanos com o propósito de dizer que o ser humano, que nós, somos aceitos por Deus, ou seja, justificados não pelas obras da lei, mas pela fé na graça de Deus. Quantos foram alcançados por essa graça? E ele escreve Romanos para dizer que quando nós temos essa fé gera uma nova vida. Essa fé gera uma transformação. E nessa época que Paulo escreveu Romanos, nós sabemos a história que quem dominava era o Império Romano. Ele dominava quase o mundo inteiro conhecido daquela época. Foi até hoje um dos maiores impérios da história. Era governado pelo imperador, também conhecido como César, e abaixo dele estavam os senadores e o exército. Era um grande império. E qual era a capital do Império Romano, meus irmãos? Roma. Eu estava olhando ontem, na realidade eu perguntei a Uber, era uma mulher, a Uber, e eu perguntei qual é a população de Campinas. E ela não soube me responder. E aí a gente foi para o Google. 1.300.000 pessoas. Irmãos, eu sou de Natal. É uma capital, a capital do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos 800.000 pessoas. Campinas é maior do que a capital do estado do Rio Grande do Norte. Que bênção, verdade? Muita gente para a gente evangelizar. E Roma, naquela época, era uma grande cidade, a maior, quem sabe, existente naquela época. 1 milhão de habitantes tinha Roma. Era uma cidade que havia pessoas de várias nações. Ali moravam egípcios, judeus, gregos. Era uma cidade que era muito multicultural. Quem sabe como São Paulo, né? Pessoas de diversas nações. E era uma cidade extremamente promíscua, imoral. Mas Roma também era idólatra. Eles adoravam Júpiter, Vênus, Apolo. Mas deixa eu dizer uma coisa, o imperador, o César, era considerado uma divindade. Então, em todo o império, eles ofereciam culto, adoração ao imperador. E eu pergunto para vocês, havia cristãos em Roma? Havia cristãos em Roma? E eles adoravam ao imperador? Eles não negociavam a sua adoração. Eles adoravam somente a Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Amém? E por se recusar a não adorar o imperador, o que é que aconteceu? Perseguição em todo o império. Cristãos foram queimados, jogados aos leões, mas fala que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Quanto mais perseguia cristãos, mais a igreja crescia. E foi nesse contexto, minhas irmãs e meus irmãos, que Paulo declarou. Parece que eu estou vendo Paulo declarar com tanta vida,
com tanta paixão. Eu não me envergonho do Evangelho. Foi nesse contexto que ele declarou: eu não me envergonho do Evangelho. E o que é o Evangelho, igreja? É uma boa nova. É uma boa notícia para pessoas que estavam em apuros. E eu pergunto, a nossa situação era boa diante de Deus? Nós estávamos, Efésios capítulo 2, fala que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos amigos de Deus, éramos inimigos. Estávamos próximos a Deus? Não. Estávamos separados. Desde Adão e Eva, nós pecamos, demos as costas para Deus, merecíamos a ira, merecíamos o castigo, estávamos caminhando a passo largo para o inferno. A nossa situação era terrível. Mas Deus olhou para você, amém? Deus olhou para mim com um olhar de graça. Deus olhou para nós com um olhar de amor. Deus olhou para nós com um olhar de bondade. Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia. Por isso João declarou no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou para a sua vida. Você pode agradecer, você merecia a ira de Deus, mas Ele amou sua vida. E se existe uma mensagem maior e melhor do que essa, eu desconheço. Essa é a mensagem do Evangelho, uma boa notícia. Aí o Espírito Santo, o que é que Ele fez na nossa vida? Nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Nós fomos perdoados. Quantos aqui foram perdoados? Você que está assistindo aí pela internet. Posso fazer uma pergunta, pastor, à igreja? Mas eu não quero nem ver, porque essa pergunta vai exigir algo visual. Quem aqui tem conta para pagar, levante a mão. Não quero nem ver. Será que eu estou só? Vixe, uma irmã que levantou as duas mãos. Todos nós temos boletos, né? Que coisa terrível o tal do boleto. Mas posso dar uma boa notícia? Você vai conseguir pagar essa conta. Eita, prosperidade. Missionário Oscar veio pregar prosperidade. Você vai conseguir pagar essa conta trabalhando, amém? E com a bênção de Deus sobre tua vida. Mas a dívida que você tinha para com Deus, essa era impagável. Mas alguém pagou a conta por nós, meu irmão. E foi preço de sangue. Quando Ele entregou a sua vida na cruz, Ele despojou principados e potestades. Ele conquistou o perdão para nós. A dívida que tínhamos para com Deus, ela foi paga. E hoje já não tem mais dívida. Porque o Evangelho nos trouxe perdão e justificação. O que é isso, irmão Oscar? Justificação. Alguém aqui trabalha em banco? Paulo está usando termos bancários. Sabe o Pix? Os nossos pecados, enviamos um Pix para Deus. Os nossos pecados foram colocados na conta de quem? De Jesus. E a obediência dele foi creditada na nossa conta. Que troca maravilhosa, meus irmãos. Por isso, quando Deus olha para você, Ele não vê você, um miserável pecador. Ele vê Jesus quando olha para nós. Isso é justificação. Ele vê a beleza de Cristo estampada em
nós. E foi isso que Jesus conquistou, e essa é a boa notícia do Evangelho. Fomos perdoados, declarados justos pelo próprio Deus, não porque merecíamos, mas pela graça de Cristo, porque Ele se colocou entre nós e o nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Paulo falou: eu não me envergonho dessa mensagem, que é a melhor mensagem do mundo. E para ele falar que não se envergonhava do Evangelho, é porque muitos se envergonhavam. Quando os irmãos pregavam, os gregos que exaltavam o conhecimento, a razão, as filosofias, sabe o que os gregos diziam? Como um homem que foi crucificado pode ser o salvador do mundo? Saia daqui. Era isso que muitos ouviam. Isso é loucura. E quando os judeus ouviam a pregação, nós esperamos um Messias que justamente vai destruir Roma, vai acabar com esse poder, vai nos libertar. Esse Messias é poderoso. Como é que um homem de Nazaré, que morreu em uma cruz, pode ser o meu Salvador? Isso é escândalo. Mas o que foi, pastor Edmur, que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1, 22 e 24. Olha que lindo, meus irmãos. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, de onde estão os que foram chamados? Tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu não me envergonho, ainda que muitos se envergonhem, e sobre mim está a mensagem que pode mudar a vida de todo ser humano. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não se envergonhem de pregar o Evangelho. Amém? Na faculdade, como o pastor falou, liderei jovens. Quantos jovens entravam na faculdade e se afastavam porque se envergonhavam? Mas se você estuda, não se envergonhe de falar de Cristo na faculdade, no seu trabalho. Amém? Entre os vizinhos, entre os familiares. Ontem eu cheguei à tarde e visitei um parque aqui, Taquaral. Dei uma volta ali, quase que infartava, né? Que eu pensava que era pequeno e você vai, e eu, Jesus, não tem fim, eu com 120 quilos, hipertenso. Tomei um relaxante muscular de noite. Quase que eu não acordava hoje. Mas eu parei ali, o rapaz que pastoreava carro, não sei por que ele me parou, que nem de carro eu estava, me entregou um panfleto. E eu saudei ele com a paz do Senhor. Ele não se envergonhou de pregar o Evangelho. Pregue, meus irmãos. Deus não confiou essa mensagem aqui às ONGs, às empresas, ao governo. Deus confiou essa mensagem a nós. Por isso que Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Existem poderes que destroem. E eu quero fazer outra pergunta para vocês. E o pastor vai dar um presente para quem acertar. Ele nem sabe. Caixa de chocolate, tá bom. O que foi que aconteceu em 6 de agosto de 1945? Você que está aí em casa pode mandar, estou brincando. 6 de agosto, existem poderes que destroem. 6 de agosto de 45. Pronto, foi quem ali que respondeu primeiro? Pronto, pastor.
6 de agosto de 45, bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Estados Unidos enviou lá para o Japão. Sabe quantas pessoas morreram? 80 mil pessoas. Porque muitas vezes o poder dos homens traz destruição. Mas o poder de Deus que Paulo pregava traz salvação. Amém, meus irmãos? O Evangelho é o poder de Deus. Não é o poder de Roma, ele está dizendo. Não é um poder do César, mas é o poder de Deus. E Deus só é onipotente, né? Deus só possui todo o poder. E por isso Jesus falou, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, conhecido como a grande comissão. Toda a autoridade, ou todo o poder, me é dado nos céus e na terra. Por isso, ide, vão e preguem o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos podem glorificar a Cristo, que morreu em uma cruz, que ressuscitou, e virá não mais como servo sofredor, mas virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para julgar vivos e mortos. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Esses dias eu escutei o testemunho de um pastor que pregou muitos anos para os drogados lá em Nova York, David Wilkerson. Ali nas ruas de Nova York, muitos drogados, muitas gangues, e ele pregou o evangelho, plantou uma igreja. Ele morreu recentemente, né, alguns anos atrás. E ele evangelizou um homem chamado Nick Cruz. Vocês podem ver aí o testemunho dele no Google, pesquisar depois. E depois que David Wilkerson pregou para Nick Cruz, sabe como Nick Cruz respondeu à pregação? Ele cuspiu na cara do pregador. Ele cuspiu na cara de David Wilkerson. E David Wilkerson, cheio do Espírito Santo, olhou para ele, quem sabe tirou um lenço, né? Disse: Nick, Jesus te ama. E aquela palavra entrou no coração dele, porque o evangelho é o poder de Deus para salvação. E aquele homem, meus irmãos, se converteu a Cristo. Entregou todas as armas e se tornou um pregador do Evangelho. Quem pode fazer isso? Somente o nosso Deus. Por meio do seu Evangelho, quando é pregado no mover do Espírito Santo. Eu falei para os irmãos ali atrás que, pela graça do Senhor, há 7 anos, nós temos um trabalho evangelístico e social no hospital da nossa cidade, lá em Paraguai, na cidade de Coronel Oviedo. E ali nos primeiros anos eu, evangelizando uma ala, encontrei um jovem senhor, 35 anos, chamado Pablo. Pablo estava, como a gente fala lá no Nordeste, o couro e o osso. Mais osso do que couro. Estava com tuberculose e AIDS, que em espanhol chama SIDA. Mas o evangelho que nós pregamos é o quê, meu irmão? O poder de Deus. E ali o Senhor me levou, eu preguei o evangelho para ele, e ele entregou a sua vida a Cristo. Foi curado, ainda passou 2 meses no hospital. A situação muito grave. E todo dia eu levava a comida, eu até falei para os irmãos, a comida fazia bem para ele, apesar de eu preparar, ele não morreu da comida, né?
Todo dia levava comida e levava a palavra de Deus. Ele não só entregou a vida a Cristo, mas ele foi discipulado aonde? Em uma igreja não, dentro do hospital. E não morreu, teve alta, saiu do hospital com seu coração cheio de Cristo, porque este é o evangelho que nós pregamos, que Paulo não se envergonhava. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu não vou me estender, porque senão o pastor Edmur não me convida outra vez. Então eu vou ser inteligente, porque eu vi ali o nível do café da manhã e parece que tem um almoço. Não. Todo aquele que crê. Esse evangelho alcançou minha família. Amém, meus irmãos? Quando eu tinha 10 anos de idade, minha vizinha me levou para a igreja. Lá em Natal. E aí não tinha o apoio da família, me afastei. Mas quando estava com 17 anos de idade, em uma segunda-feira à noite, sozinho na sala da minha casa, eu tive uma experiência com o Senhor. Quem sabe em uma outra oportunidade eu conto. Próxima vez que eu visitar vocês. Eu sei que Deus ministrou ao meu coração e quando eu cheguei na escola eu contei essa experiência para os meus amigos. Cleise, Romenig e Andréa são meus amigos até hoje. Eu tinha 17 anos, o ano era 98. Já tem alguém que está somando a minha idade ali. Completei, meus irmãos, 44. Sei que não aparenta. O pastor está falando, aparenta ter mais, né? E eu contei essa experiência e eles eram crentes e todo mundo na escola via, eles eram diferentes, meu irmão. E eles, Oscar, Deus está te chamando. Vai ter um congresso de jovens. Eles se envergonharam do evangelho. Vai ter um congresso de jovens. Eles não me pregaram sermão expositivo, sabe, irmãos? Vai ter um congresso de jovens. Eu fui sozinho, irmãos. Eu moro na zona norte lá de Natal, morava. E fui lá para o templo sede da Assembleia de Deus, a quilômetros. E quando o pregador fez o apelo, e eu dobrei ali os meus joelhos, fui à frente, 4.000 jovens, era um congresso de jovens de todo o estado do Rio Grande do Norte. E eu entreguei a minha vida a Cristo, e foi a melhor coisa que eu já fiz até hoje. 27 anos, eu posso dizer que até aqui a boa mão de Deus tem sustentado a minha vida. Você lembra o dia que Deus te chamou? Podemos trazer a memória no dia que nós ouvimos o evangelho, que alguém pregou para nós, que houve esse perdão, essa justificação. E hoje nós estamos aqui bonitos, porque o povo bonito é o povo de Deus. Povo cheiroso, eu passei por ali, senti um boticário, senti uma natura. E tem até alguém que está com francês aí, pastor. Deus está prosperando. Nós estamos aqui porque a graça, o evangelho alcançou a nossa vida. E eu comecei a orar sozinho na minha casa. Deus salvou quem? Minha mãe. Já não éramos só um. Já não era só eu, mas agora éramos 2. Começamos a orar, o Senhor salvou a minha irmã, Juliana. E aí meu pai, eu dizia, esse tem um coração duro. Daqui uns 10 anos, 3, 4 anos, ele estava ali à frente. Eu me batizei junto com minha mãe no ano de 2002. Meu pai aceitou no ano seguinte e faleceu agora na pandemia. Mas eu posso declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Oscar, Fátima, Juliana, Oscar, o ciclo não pode acabar. Continuamos pregando o evangelho, amém? E essa frase aqui me chamou a atenção. O evangelho chegou até nós porque alguém obedeceu o ide. Agora é a nossa vez. Estou falando de Paulo.
que escreveu para uma igreja que estava em Roma, capital do império. Todos eles morreram. Eles agora passaram bastão para as gerações que vieram após ele, e essa mensagem chegou até nós. Vamos ficar com o bastão na mão ou vamos entregar à próxima geração? Há uma frase que diz assim: se não eu, quem? E se não agora, quando? Romanos capítulo 10, dos versículos 13 ao 15, reforça isso que eu estou falando. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Me alegro porque o nome desta igreja, e quando eu cheguei me chamou a atenção, Comunidade dos Povos. Vi ali em cima uma lista de missionários que nós ajudamos, porque como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés. Não vou pedir para você olhar para os seus pés aí. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, o evangelho, as boas novas de salvação. E eu estava em um culto uma vez e meu amigo olhou para mim. Quer dizer, eu nem sei se eu posso chamar uma pessoa dessa de amigo. Porque ele olhou para mim e disse: Oscar, teu nome é feio. Que indiscreto, né? A irmã acha meu nome feio? Não fique com vergonha, não. Oscar, teu nome é feio. Mas o pregador estava falando em Apocalipse que vamos receber um novo nome. Mas lá no céu tu vai ter um nome bonito. Quase que eu dizia para ele, meu irmão, que ganhou a caixa de chocolate: e tu é feio, mas lá no céu tu vai ser bonito. Mas eu estava no espírito. E eu não paguei o mal com o mal. Mas eu falei para ele: não importa se meu nome é feio, se eu sou feio, mas eu quero que em mim se cumpra Romanos 10, que os meus pés sejam formosos. É os nossos pés que precisam ser bonitos, porque nós vamos pelas ruas, pelas praças, pelas nações, pregando as boas novas. Os pés são formosos daqueles que anunciam. E nós temos a única mensagem, e eu concluo aqui, a única mensagem que pode mudar a vida de uma cidade, de um estado, de uma nação, de um continente inteiro. Nós temos a única mensagem que pode mudar a vida de um pecador, seja ele prostituto, ladrão, adúltero, mentiroso, religioso. O evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. É a única mensagem que pode mudar a vida de uma pessoa. E Deus conta comigo e Deus conta com você para levar as boas novas de salvação. Não se envergonhe, porque esse poder é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? E o missionário William Carey certa vez disse: tente grandes coisas, espere grandes coisas de Deus. Quantos aqui esperam grandes coisas de Deus? Mas ele também falou: tente grandes coisas para Deus. Que Deus nos abençoe, igreja. Não sei se a gente pode agora assistir um vídeo do Paraguai. E não sei se depois nós podemos orar juntos. Né? Quero orar por vocês orarem por mim, pelo trabalho lá no Paraguai. E assim vamos prosseguir pregando a mensagem do Evangelho, essa boa notícia que Paulo deu à sua vida e tantos outros. Nyandejara Tanderovassá, agora vocês já sabem, né? Nyandejara Tanderovassá, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção.